Salve, salve galera, tudo bem? Estamos aqui na terceira edição do nosso Pharmatech Talks, o nosso conteúdo, a nossa extensão de conteúdo de todos os palestrantes que participarem do Pharmatech. E agora hoje estamos aqui com... eu troquei de co-apresentador aqui, hoje o Thiago Resch deu um tempinho, eu trouxe o Guilherme Correia, meu amigo, meu sócio, que está aqui hoje. Fala aí, Gui, se apresenta pra galera. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Correia, sou um dos sócios aqui da Digital Solvers. Também trabalhei aí mais de 17 anos no mercado farmacêutico. Sou fundador aqui da Digital Solvers, estou 9 anos empreendendo, trabalhando para a Pharma. Então aí já são mais de 26 anos trabalhando aí para o mercado de saúde. Mas beleza, e hoje, especial, estamos aqui com Tony Ventura. Tony Ventura, Tech Hunter, palestrante de tecnologia, o cara ligado aí a todas as tendências do mercado de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Tony. Um prazer estar aqui com vocês. E a palestra foi incrível, né? Adorei. Ela já foi maravilhosa, porque aqui nós estamos falando do presente e futuro, é um pouco de volta para o futuro, né? A palestra já foi. Obrigado pelo convite. Legal, obrigado, cara. Prazer te conhecer. Cara, eu conheço o Gui há muito tempo, e o Gui, quando te conheceu, ele falou pra mim, cara, é esse o cara, agora chegou o cara. E ele falou, eu fiquei com o cara das 9h30 até o meio-dia, eu tenho um monte de coisa, até tem um as monte de duas, foram 5 horas de reunião. Cara, conta um pouco da sua história, de onde você veio, que nome é esse, cara, começar? Ventura é um nome... Meu nome real, o meu nome é Antônio Luiz Guedes Ventura. Antônio foi uma homenagem pro meu avô, Luiz, meu pai, Guedes, meu avô, da família do meu avô e minha avó. Legal. E o Ventura do meu pai. Então Show. ficou um mix assim entre pai Mas e avós. deu um branding legal aí. Foi um branding legal. E aí é Antônio Ventura, mas o nome, eu fui fazer um curso há 12 anos atrás de palestrante. E falaram assim, seu nome é Antônio Ventura, de palestra, tira esse Antônio, coloca Tony, fica muito melhor. A partir dali eu mudei meu site, mudei tudo e ficou um branding Tony Ventura. A gente tem aqui uma vertical de numerologia, depois eu vou te apresentar para uma consultora maravilhosa. Você vai ver que devia ter algum lance aí numerólogo. Com certeza. Legal. Tony, conta um pouco aí então, como que você começou, desde de onde veio esse interesse por tecnologia, como é que você começou a encontrar esses conteúdos e começou a trazer isso pra galera? Eu acho que é um trabalho de estudar incessantemente o tempo todo, de procurar novas coisas. Como é que isso começou na sua vida? Você sabe que eu tava falando com uma amiga minha, eu reencontrei uma amiga minha que estudou comigo na primeira série, eu tinha 7 anos de idade, e a gente se reencontrou agora, ela tava até morando em São Paulo aqui, o nome dela é Juliana. E aí eu ficava falando com ela, eu ligava, Ju, você se lembra na época de colégio, quando eu tinha 7, 8 anos, eu gostava de levar umas coisas diferentes pro colégio, meu pai trazia umas coisas dos Estados Unidos e tal, eu levava que não tinha no Brasil. Eu sempre gostei de mostrar novidade. E a gente foi refletindo junto no telefone, né? Falou, Tony, você tá na profissão certa, porque você sempre gostou de mostrar novidade. E eu, sem querer, fui pra área de tecnologia. Mas sempre, o meu foco sempre foi mostrar novidade para as pessoas. Como se fosse mágica, mas trazer sim, de outros lugares novidades. E como eu gostava muito de tecnologia, foi uma coisa natural. Eu pegar aí softwares, hardwares que eu usava e começar a mostrar para as pessoas. Só que eu comecei sem querer fazer isso. Eu comecei sem querer, fui mostrando um gadget, não sei, um gadget, uma tecnologia e tal. Queria gravar vídeo. Se você for no meu canal do YouTube agora, Tony Ventura, youtube.com/Tony Ventura, você vai ver os primeiros vídeos que eu gravei. Horríveis, assim, mais de 10 anos atrás, horríveis. Tá aqui, tá nesse site aqui, o site atual, tô mostrando aqui. youtube.com/Tony Ventura. Tá aqui, já estamos na tela aqui. Horrível, eu não conseguia falar direito, me expressar, e eu fui praticando, contratei uma pessoa para me gravar, e eu falei, cara, eu quero que você me grave, eu tô te pagando para isso, mas eu gostaria também que você me ensinasse a mexer na câmera, no microfone, e falasse seu feedback para mim sobre a minha fala. E assim foi, foram 12 gravações me dando feedback, ele mesmo me ajudando. E eu comecei a falar na câmera, depois fui para as palestras, e a palestra depois eu conto para vocês um pouquinho a virada de chave que foi. Legal. E eu só falo hoje de novas tecnologias para as pessoas. Por quê? Porque o mundo é muito grande. Todo dia tem novas tecnologias sendo criadas no mundo e as pessoas não têm tempo de sair do seu dia a dia para pesquisar essas tecnologias. Então eu sou o cara que vai pesquisar por elas e mostrar as melhores, baseado na minha opinião, nos meus testes. É maravilhoso, né, cara? Assim, são coisas, como você falou, o mundo é muito grande, tem muita gente na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, os caras, às vezes em países latinos, os caras inventam um negócio. Israel, cara. E sabe o que eu fico triste? É que às vezes boas tecnologias vão falir, porque não tem marketing suficiente. E tecnologias ruins, meia boca, tem um marketing muito bom e crescem, né, o que conseguem crescer ali. Não, a gente acompanhou vários SaaS que você falava, cara, esse negócio aqui é maravilhoso, né? E ninguém enxerga, né? O cara não tem um marketing bom, não vai pra frente. É muito legal. Inclusive, acho que o momento atual, né, sei lá, faz 3 anos aí que a gente focou muito aqui na parte da agência, eu fiquei um pouquinho de lado da tecnologia, a gente sempre acompanhou também muitos anos, sou programador, programei em Clipper e tal, sempre adorei tecnologia e marketing.
E 3 anos que eu fiquei aqui um pouco sem acompanhar, quando eu fui ver, agora, putz, tem milhares de coisas que eu falei, não é possível, como eu não vi isso, tal, quando a gente conversou na semana passada. E assim, a inovação é exponencial, né? Então não tem como acompanhar tudo. E é muito legal essa curadoria que você faz e traz pra gente, divulga gratuitamente, né? Nos seus canais, isso é fantástico. Mas você tinha esse mesmo trabalho, né? A gente conversou, eu fiquei surpreso. Sim, eu comecei a Digital Solvers assim, procurando tecnologias, mandei um spam para algumas empresas, quero representar você no Brasil, adorei sua tecnologia. Ele faz isso até hoje. Até que a Lumi Technologies respondeu, falando, putz, a gente tá lá de Londres, estamos indo pra Argentina, você quer encontrar a gente lá? Putz, eu larguei tudo, fui pra Argentina. Caramba! E a partir dali já... empreendedor ali, né? Sempre gostei, cara. Sempre fucei, fiz muito spam. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica, um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu já tinha ido pra Argentina e tal, só que ele ia pra Londres agora, pra ir na sede mesmo. Aí eu falei, cara, comprei uma passagem, era assim, era quinta-feira, falei assim, comprei uma passagem domingo, eu vou estar em Londres. Cara... O que você faz em Londres? Não, os caras falaram pra eu ir lá, eu vou lá. Hoje em dia seria uma reunião de Zoom, mas... 9 anos atrás não estava tão difundido. Não tinha... Só Skype aí, né? As pessoas não confiavam muito ainda, né? Aquela coisa. Ele falou assim, eu vou. Eu falei, tá bom, cara, vai lá, boa sorte, né? E eu nunca imaginei que eu fosse ser sócio dele naquela época. Mas ele tinha muito essa característica. Quando a gente era gerente de produto, a gente queria muito... buscar as coisas do varejo, trazer para esse mundo de healthcare, que é um mundo que todo mundo fala que é muito regulamentado, não dá pra fazer nada. Eu nunca acreditei nisso. Acho que dá para fazer sempre. Né? A gente estava conversando aqui no pré, coisas que não podiam, elas passam a poder, né? E alguém tem que meter a cara e fazer. Né? Exatamente. Tem muita coisa assim que a gente fala desse mundo da saúde. Mas isso não pode, isso não sei o quê. Mas isso aqui... é compliance. Beleza, cara. Eu acho que é realmente um item. Eu sou farmacêutico de formação. Saúde é um dos itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela tem que ser tratada com máxima seriedade porque é casos de vida ou morte. Uma informação errada numa bula pode matar uma pessoa. Uma informação errada de administração de um medicamento mata uma pessoa. E você sabe que informação errada vem de qualquer pessoa. Eu não sei se vocês se lembram, foi uma coisa que eu percebi, isso não saiu na mídia nem nada. Foi um jornal, o maior jornal de televisão do Brasil, colocou ali os gráficos no início do Covid. Quantas pessoas eu não lembro os números, mas acima de 60 anos, quantas pessoas morreram? Acima de 40, quantos morreram? Acima de 20, quantos morreram? E de crianças até 17 anos, ninguém tinha morrido. Aí alguém criou na cabeça, falou, criança não pega Covid, né? Jovem não pega Covid. Aí todo mundo começou a acreditar nisso. A criança não pegava porque viu um gráfico que nenhuma criança tinha morrido, pelo menos não tinha registrado nenhuma morte de criança e adolescente na época, no início. E aí a fake news rolou, né? Então tem que ter muito cuidado com informação. Eu lembro o começo da pandemia, eu fui buscar nas bases, assim, eu fazia análise estatística, assim, básica, né? De proporção, né? Porque as pessoas, só morre gente em São Paulo, óbvio, né? Porque, assim, tinha muito mais gente em São Paulo. E eles não faziam proporção, foi um caos, né? A desinformação, a informação ruim, ela é bizarro, né? E ela viraliza, de fato, né? As pessoas, quanto mais bizarro, quanto mais estranho e errado, parece que propaga mais. Exatamente. Eu acho que hoje o comunicador volta a ser uma grande profissão de atenção no mundo. Eu acredito, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Que jornalistas, publicitários, em sua maioria, 2 décadas atrás, uma década atrás, tinha perdido um pouco o valor de mercado, pelo menos do meu ponto de vista, só que agora, com a popularização da internet, vamos colocar de 2013 para cá, eles voltam a ser uma das profissões mais importantes do mundo pela responsabilidade de comunicação que eles têm. Sim. Uma notícia, não sei se já perceberam, quem está escutando e vendo aqui, uma headline que confunde as pessoas. Chama atenção. Não é que chama atenção. Pode acabar com o cenário que está sendo construído. Por quê? A maioria não vai nem entrar para ler o artigo. Só vê a headline e já começa a criticar, começa a falar mal, e aí cria um exagero em cima daquela headline, inventa alguma outra coisa. Nossa. Então é muito complicado. Cada palavra que você escreve é de uma responsabilidade brutal. Tanto o influenciador quanto o jornalista ou pessoa de comunicação. Cara, eu concordo inteiramente com você. Os fact-checks, né? Assim, os caras vão checar os fatos do que está sendo falado por um político, por uma pessoa, numa headline. Cara, eu acho que isso eu não assinava. Meu pai sempre ele lê muito jornal, sempre leu a vida toda, e ele assina o Estadão. Eu falei, não precisa assinar o Estadão, pra quê hoje em dia? Cara, hoje em dia eu pego, assim, muita coisa e falo pra ele dar uma olhada, vê lá no Estadão o que estão falando. Beleza, tem viés, tem alguma coisa, mas vê se tem fatos e dados, porque tem um profissional por trás
que tem uma certa seriedade a mais. Embora eles também sejam geradores desses fatos às vezes. Então, assim, eu acho dessas competências do futuro, quanto mais questionador e quanto mais chato você for de checar, rechecar e olhar os fatos, é importantíssimo hoje em dia, né? Perfeito. Bom, e me fala aí como você começou, tecnologia, marketing, conta um pouquinho aí mais da sua história aí. Você quer... Como você foi parar na tecnologia? A história curta ou a história longa ou a história média? Não, faz um resumo aí. A gente precisa Comecei que eu sempre gostei de mostrar novidade para as pessoas, e aí eu fui jogador profissional de pôquer. Eu fui da segunda leva de pôquer no Brasil, não sei quem que joga pôquer aí, da época do Raul, do CK, logo depois do Akari, que ainda joga até hoje, outras pessoas eram daquela época ali. E aí, nessa época, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos e eu continuei jogando poker online ali e ganhei em 2009 um dinheiro jogando poker online. Bom dinheiro. E aí peguei esse dinheiro e comecei a comprar alguns domínios de internet e websites. Comecei a comprar. Cara, eu tava investindo ele é tarado por esse assunto, cara. Não fala isso. Ele tem mais de 200 domínios comprados. Não, eu tinha um domínio eu comprei um domínio chamado e.ai. AI Artificial Intelligence, é a sigla da internet. E.ai, de uma sigla só. Enfim, vários domínios e websites. E aí eu fui entrando nesse mundo. Até que alguém bateu na minha porta, em 2009, e falou assim, Tony, você é brasileiro, o Brasil estava em alta naquela época, saindo na capa de revista, na Times Magazine, né, o foguete do Brasil. O Cristo Redentor decolando. Exatamente. Na Times. E aí, Tony, você é do Brasil, a gente precisa colocar esse negócio no Brasil. Eu falei, que negócio? Um negócio chamado Groupon, compras coletivas, só tem aqui em Boston, vamos colocar no Brasil, vai bombar, vai bombar. Falei, vamos nessa, não tinha ideia do que ele estava falando, vamos nessa e tal. Até comprei na época, comprascoletivas.com.br e outras coisas mais. E aí fomos, né, tentar colocar no Brasil. Mas eu tive, talvez por ignorância minha na época, eu não consegui levar adiante esse projeto e tal, não coloquei. Eu sei que 1 ano e meio depois entra Peixe Urbano no mercado, entra outras startups no mercado, acho que foi por aí. E aí bombou, né, de um jeito incrível no Brasil, por uma janela de tempo de 6 anos. E aí, enfim, comprei algumas startups e tal, falei, esse negócio de startup, negócios online, esse negócio que ele me chamou, é interessante. Onde será que eu encontro mais sobre isso? Aí estava finalizando meu mestrado, peguei o telefone, o Google, e coloquei melhor lugar para startups do mundo. Apareceu Vale do Silício. Peguei o telefone e comecei a discar para todos os telefones do Google que eu via de empresas do Vale do Silício. Oi, tudo bem? Meu nome é Tony, estou terminando o mestrado aqui. Posso visitar vocês aí? Eu totalmente sem noção, não conhecia. Aí alguns ligavam na minha cara, outros não queriam falar comigo, enfim, falaram, eu nem te conheço, por que você quer vir para cá e tal? E fui melhorando meu discurso até que a 38ª empresa que eu liguei era chamada Coffee Bean Tech, era uma empresa brasileira que estava no Vale, até o Márcio Saito, que eu gosto muito dele, um brasileiro que está lá há mais de 30 anos no Vale do Silício, que atendeu, a Penélope atendeu, passou para ele, falou, Tony, interessante, vem aqui na empresa pra gente conversar. E aí eu peguei o avião, fui pro Vale do Silício, foi a única reunião que eu tinha, que eu consegui por telefone, cold call, e aí comecei a conversar com ele, a gente ficou também 5 horas conversando, em 2010, 2009, e aí ele ficou conectado com o pessoal do Vale, ele me apresentou bastante gente. Dizem que no Vale do Silício não importa quem você é ou o que você fez. O que importa no Vale do Silício é quem te apresenta para quem. Esse que é o segredo lá. Ele me apresentou bastante gente no Vale e tudo mais, e aí comecei a entender esse negócio de startup, aí fui morar na China, entender mais de startup na época, e levei esse conceito de startup debaixo do braço pro Brasil. Aí coloquei o projeto em uma grande empresa lá de startup, que ninguém sabia o que eu estava falando, mas coloquei um projeto de startup lá, e aí começou levei até o Sebrae DF na época, um projeto de startup, eles gostaram e começaram a juntar uma comunidade, criar algumas ações lá, e aí eu comecei a trabalhar com startup, eu comecei a entender, estudar sobre startup, montar minha própria startup, dar palestra sobre startup, até 2014. Só que eu não curtia muito esse meio de startup, depois eu achava um pessoal, eu não gostava muito dessa galera de startup. Startupeiro, né? Eu preferia aparecer na TV e no jornal do que fazer acontecer, entendeu? Mas mesmo assim eu deixei um legado, eu criei uma associação de startups, que a gente já ajudou mais de 1.000 startups no Brasil todo, na época era chamada STEPS, hoje chama Brasil Startups, criei essa associação, criei algumas coisas, até que em 2015, uma empresa que me contratava falou, Tony, você poderia trazer pra gente algumas tecnologias e ferramentas de apresentação? Porque toda semana a gente tem que fazer apresentação no PowerPoint aqui. E
fica uma porcaria. Opa, o Siri, o Siri já sabe que o Tony tá aqui, já tá aprendendo com ele. Ó, a inteligência artificial. As apresentações ficam porcaria. Traz umas ferramentas legais. Eu pesquisei um monte de ferramenta. E aí levei, fiz um curso, um workshop lá, o pessoal adorou o workshop, de novas tecnologias, novas ferramentas para apresentação. Mostrei ferramenta que ninguém conhecia e melhorou muito o tempo de criar apresentação, o nível profissional das apresentações melhorou muito com as ferramentas. E aí comecei a fazer Como duas, aquela três... que a gente encontrou que fazia um foco assim, ela andava... Prezi. Essa aí eu mostrei na época também. Cara, eu mostrei uma em 2014 que eu dei esse curso, chamada Haiku Deck, que era de inteligência artificial. Baseado na palavra-chave que você escrevia no slide, ele já pegava as imagens e diagramava de acordo com a palavra que você escreveu. Bom dia, já pegava uma imagem de fundo relacionada a bom dia e diagramava a cor, tamanho da palavra, era sinistro. Mas aí foi isso, aí comecei a fazer lista de outras categorias de ferramentas. E aí vou falar rapidinho a virada de chave para vocês aqui. Fiz uma lista, tecnologias para vendas, para produtividade, escrevi vários livros, que não e-books, né, que não foram publicados na internet. Tem vários livros de viagem e tudo mais. E aí eu comecei a fazer curso e palestra, comecei a tentar vender. Eu não estava conseguindo vender porque ninguém sabia. Eu vendia para o meu ex-cliente só, mas meu cliente, no caso. Mas ninguém sabia o que era atualização tecnológica, ferramentas. SaaS estava começando também. SaaS estava começando. Ninguém sabia exatamente o que eu estava oferecendo. Então eu criei um robô que eu podia oferecer por cold call e cold message as minhas palestras. O robô era o seguinte, tinha uma ferramenta muito tempo atrás que fazia... Era um robô de LinkedIn. Então você colocava assim, diretores de tecnologia. Colocava lá, aparecia 1.500 no Brasil com diretores de tecnologia embaixo do nome, tá? Aí eu falava assim, eu quero mandar para todos os diretores de tecnologia essa mensagem aqui. Olá, tudo bem? Eu trabalho com novas tecnologias, vamos bater um papo? Pronto. Aí eu mandava para todo mundo. Quem me respondesse, o robô ia falar automaticamente por mim. Pô, que bom que você aceitou minha conexão. Vamos marcar um call, clica aqui no Calendly pra gente marcar um call junto. Tudo automático. Aí a pessoa, alguns clicavam... Um bot, como se fosse um bot, eu fiz isso. Alguns clicavam no Calendly e alguns marcavam o dia da reunião. Que legal. Aí, quando marcava o dia da reunião, o Crystal Knows, que era uma outra ferramenta que eu conhecia, tudo ferramenta separada, ele me dava a personalidade da pessoa. Ele pegava todas as informações automaticamente que você já deixou na internet, e-mails privados que você escreveu. Eu não podia ver os e-mails, tá? Mas o robô, na época, podia ver os e-mails atrás de anúncios. Quais palavras-chave você escreveu para colocar os anúncios do Google, né? Os robôs podiam fazer isso, estava nos termos do Gmail e do Hotmail. Então, o Crystal Knows pegava seus e-mails privados, posts de redes sociais. Pegava a categorização das coisas. Tudo que você escrevia e colocava na metodologia DISC. E me passava a sua personalidade. Caramba. O que eu tenho que falar para te convencer de alguma coisa. Que legal. Tinha um relatório. E existe até hoje a ferramenta, Crystal Knows. Depois disso, tinha uma ferramenta chamada Chrome Tabs, que ela pegava a data e o horário que a pessoa marcou comigo e abria a janela da videoconferência 5 minutos antes de começar a reunião. Automaticamente. Do airbuy.com, que você não precisa instalar nada, é só abrir a janela. Por que 5 minutos antes? Porque é home office, né? Você tá em casa ali, imagina abrir na hora, a pessoa tá ali te olhando, você tem que se arrumar, botar uma calça e tal. Enfim. E aí, depois o Airbuy, ele gravava a ligação e me dava as palavras-chave que eu mais repeti, que o cliente mais repetiu para me dar isso. Então foi assim que comecei, resumidamente. Palestrante, aí você virou palestrante. Não, aí eu comecei a vender as palestras dessa forma, né, devagarinho. E aí uma pessoa via, gostava, indicava para outra. Trabalho de formiguinha. 3 anos se passaram e aí começou a bombar as palestras de 2018 de novas tecnologias, de ferramentas, estratégias growth hacking, que é o que eu fazia sem saber. E aí 2018 começou a bombar isso e 2019, e aí veio o Covid depois, voltaram as palestras online. E agora a gente está conversando aqui em 2022. Legal. E você fala, pelo que eu percebi, você viaja bastante, né? Que toda hora eu falo com você, uma hora você está em Miami, cada hora você está num lugar. Eu viajo muito. Isso antes da pandemia começou, já quando você começou a pesquisar essas tecnologias aí? Quando eu começava a pesquisar, eu sempre quis também ser palestrante, além de pesquisar tecnologia, então eu fazia muito cold call para eventos do mundo inteiro, Singapura, Japão, para falar nesses eventos. Você já palestrou nesses? Já palestrei em mais de 10 países, cara. Que legal. Tudo com metodologias minhas que eu criava, robôs, e pegava contato e ligava para pedia para dar palestra em 2015, 2016. Isso. E aí fiz palestra, minha primeira palestra foi em 2014 em Singapura, foi no E27 Echelon, o nome do evento, foi bem bacana. E aí eu viajava muito, mas por que eu viajava muito? Por duas coisas: pesquisar a tecnologia, dar palestra, e também porque eu uso a tecnologia a meu favor. Então o que eu uso de tecnologia
também é para viajar mais barato, ficar em hotel de luxo mais barato, tudo de forma legal, obviamente, só que usando de forma inteligente as tecnologias que eu tenho para isso. Do final de 2019, a gente fez uma volta ao mundo, diversos países, um mês viajando por R$1.200, todas as taxas inclusas. Todas. Você tem um vídeo, né, que viralizou bastante na internet, não é? Sobre, sobre viagens. Acho que é justamente aí que um dos sócios, o Thiago, encontrou você também. Acho que sim, eu tenho alguns. Uma viagem eu nem falo tanto, eu falo tecnologias para viagens. Mas o que você gosta? Qual é a principal ferramenta? Eu gosto muito de Skyscanner. Então, a gente pegou essa passagem no próprio Skyscanner, pela American Airlines. Legal. O Skyscanner ele abre qualquer possibilidade, né? Você consegue... De conexões e tudo, né? Não, você vê o ano inteiro qual é a passagem mais barata. Mas você sabe, olha só que interessante, tá? Isso eu comecei a perceber quando eu estava morando nos Estados Unidos fazendo mestrado em 2009. Eu fui morar na China. Você fez mestrado do quê? Eu fiz mestrado de negócios sustentáveis lá nos Estados Unidos. E aí eu fui morar na China como parte até do programa. Depois eu posso explicar para vocês. Mas, e aí eu mesmo fui comprar uma passagem para a China. E eu vi que dos Estados Unidos para a China tava, vou chutar aqui, $2.000. Só que se eu fosse Estados Unidos, Brasil, China, tava $1.200. Caramba. Então eu comecei a entender esse mercado de viagens desse dia. O cara aproveita uma perna que ele é vazio, ele coloca abaixo. Então eu poderia passar no Brasil e ir para a China, um Brasil de graça, ainda pagando mais baixo, né? Então, enfim. Mas eu uso muito tecnologia para viajar. Eu uso muitas novas tecnologias para viagem. Você falou até que tem um termo lá que ele compara os preços e aí o pessoal cobra a oferta. Como que chama isso? Compara os preços e cobra por exemplo, você vai no hotel, no Hilton, e aí o Sheraton quer oferecer lá pelo mesmo preço para você. Tem um nome para isso, não tem não? Tem alguns sites que fazem, eu não me lembro exatamente disso que eu falei, mas depois a gente pode, depois eu posso lembrar, mas agora eu não me lembro. Mas tem um site que eu gosto bastante, que eles fazem promoções de hotéis de luxo no mundo. O que acontece com os hotéis de luxo? E isso é importante para a pessoa um profissional que também tem uma profissão que não pode fazer muita propaganda. O que esse site faz, tá? Ele pega hotéis de luxo, imagina um hotel muito caro, fala um hotel muito caro aí, por exemplo, Copacabana Palace, fazendo um desconto. Desconto de verão, venha pra cá, 60% de desconto lá. Não existe. Perde valor de marca de mercado. O que o site faz? O site ele pega hotéis de luxo, como Copacabana Palace, eu não sei se o Copa tá lá, tá? Tô dando um exemplo. Okay. E aí ele fala assim, olha, eu tenho um hotel aqui pra você, que é de luxo, de frente à praia, tal. Não fala o nome do hotel. Eu tenho 70% de desconto aqui pra você. Você quer? Você vai reservar o hotel sabendo a região que ele tá, mas sem saber qual hotel. Então eles protegem a marca e, porém, conseguem ocupar os quartos de hotéis quando estão pouco tempo gerando uma demanda que não existia, né? E é muito legal a gente falar isso aqui, por quê? Porque o que a gente está falando, às vezes, está falando sobre viagem, mas a pessoa que está assistindo pode pegar algumas dicas, alguns insights, ideias e levar para a área dela. Isso que é legal na criatividade. Eu acho. Você juntar, mixar as coisas. Legal, acho que inclusive queria fazer essa ponte, né? Nossos espectadores aqui, acho que a maioria são executivos da indústria farmacêutica. Chamado TransferWire. Eu não lembro agora o nome, depois vai vir à cabeça o nome do site e eu passo para eles. Legal. Então, justamente, nossos espectadores são profissionais da indústria farmacêutica, executivos. Tem aí esse público, né? Faz marketing, tecnologia para atender o médico, que por sua vez vai prescrever um medicamento para o paciente. E você mostrou algumas plataformas interessantes, né? Como que essas tecnologias podem ajudar esses profissionais de marketing ou inclusive os médicos, né? Por exemplo, hoje a gente vê os médicos com uma grande dificuldade, o WhatsApp veio para revolucionar, virou a plataforma de preferência aí dos brasileiros. Então, só que por outro lado, os pacientes começaram a conectar os médicos, né, a todos os momentos, acabou atrapalhando um pouquinho ali da rotina do médico. Existem algumas plataformas, como que uma plataforma poderia ajudar um médico, por exemplo, a resolver esse problema aí do WhatsApp? Bem, tem uma ferramenta que eu adoro chamada WA Web Plus. E agora eles têm uma outra que é a continuação dessa, que é o WA Toolbox. Toolbox. Web Plus. WA Toolbox, WA Web Plus, que é da mesma empresa. Vamos pôr aqui para mostrar para o pessoal aqui. Isso, são ferramentas muito bacanas. É importante, antes de falar de WhatsApp, dessas ferramentas, é importante que a pessoa que for usar, ela leia os termos de serviço do WhatsApp, que estão sempre mudando, para ver se é possível usar essa ferramenta, se tem alguma punição, caso use um bot de WhatsApp ou não. É importante você ler primeiro direitinho tudo, para depois você tomar a decisão se você vai usar a ferramenta ou não. Qualquer ferramenta você deve fazer isso. E principalmente as da Meta, né? Facebook, Instagram e WhatsApp, eles não permitem muitas coisas de saúde aí dentro. Tem que tomar um certo cuidado. Tem que ter cuidado com isso, né? Que você vai falar de saúde. Enfim, é uma ferramenta que tem algumas funcionalidades
Eu tenho um vídeo que eu gravei, como fazer um bot de WhatsApp em 12 segundos. Eu mostro ao vivo fazendo. Legal. Mas uma das funcionalidades que eu gosto muito na ferramenta de WhatsApp é você cria uma mensagem automática no WhatsApp e se você estiver usando o WhatsApp Business, você consegue gerar etiquetas, tags. Não sei quem usa, você pode colocar uma tag no nome da pessoa. Só que nessa ferramenta ela proporciona a funcionalidade que se alguém falar uma palavra X, automaticamente ela recebe uma etiqueta. Então, por exemplo, tem lá, olá, como você gostaria de ser atendido hoje? Aí, número 1, dúvidas. Número 2, comercial. Número 3, alguma outra coisa. Pessoa, número 2, comercial. Todo mundo que digita o número 2, eu quero colocar a etiqueta cliente, potencial cliente. Pô, já ganhou essa etiqueta. Ah, que bacana, comercial. Qual área do comercial você quer? Não sei, vendas. Todo mundo que você vê o número 1, ganha a etiqueta cliente, potencial e vendas. Vai ganhando etiqueta, você vai colocando etiqueta baseado no que a pessoa escolhe ou ele escreve. Isso automaticamente, inteligência artificial deve estar por aí, para pegar as palavras. Nesse ainda não, mas tem inteligência artificial lá sim. E aí depois você pode mandar uma mensagem para todo mundo que tem etiqueta potencial cliente. Todo mundo tem etiqueta aniversário, todo mundo tem etiqueta XYZ. Você cria listas dentro das suas próprias... De forma automática, baseado no que a pessoa escreve ou no que a pessoa escolhe. É sensacional, sensacional. E tem outras coisas mais nessa ferramenta também. É isso que eu achei mais fantástico. Né, como que a tecnologia pode ajudar a gente a ganhar tempo, né? Que hoje falta tempo pra gente, né? Falta tempo. Você tá sem tempo? Eu tô sem tempo, bastante. Eu gostaria de ter mais tempo para poder fazer tudo que eu quero, né? Assim, ideia não falta, né? Assim, essa coisa do fuçador, né? Que eu acho que no fundo é isso, né? A palavra feia disso, mas é verdade. A gente tá toda hora, a partir do momento que existe um Google, você começa, é infinito, né? Assim, infinito. Você vai pro YouTube, é infinito, né? Você vai pro TikTok hoje em dia, que eu acho maravilhoso para conteúdo, é infinito, né? É tudo muito rápido, tudo muito... Se você quiser se aprofundar e realmente ter foco na coisa, estudar as bases, né? E procurar as teorias do negócio, você começa a criar universos maravilhosos de desenvolvimento. O poeta falou uma vez assim, o que me preocupa não é as respostas que a gente ainda não tem. O que me preocupa são as perguntas que a gente ainda não fez. Por que isso? A gente sabe que hoje o que importa realmente são as palavras-chave, tanto para fazer alguma propaganda ou para procurar alguma coisa no Google. A gente fala que a tecnologia e as informações estão democratizadas. Tem até uns espertinhos em WhatsApp, nos seus grupos de família, da vida, que fala, você pergunta alguma coisa, a pessoa tem um gifzinho assim, procure vale um bônus no Google, né, para você procurar, quando você procurar no Google. Mas não é isso. O que importa realmente não é a resposta, não é o Google, não é a democratização da informação. O que importa realmente é você conhecer as palavras-chave certas, as perguntas certas para você chegar até lá. Então a gente tem que estudar as perguntas. Não adianta eu falar assim para a pessoa, como é que eu faço para comprar passagem barata? Escreve, comprar passagem barata no Google, vai aparecer um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu quero. Qual que é a palavra-chave certa? Qual que é a pergunta certa para eu chegar lá? Isso é o mais importante. Resposta tem um monte. Antigamente, a resposta valia mais que a pergunta. Se é na Barça, na enciclopédia, se você achasse a resposta, você sabia onde procurar, na biblioteca. Se você encontrasse a resposta, né, porra, para mim tem um valor imenso. Hoje em dia, com tanto de resposta que tem, eu preciso da pergunta certa para chegar lá mais rápido. É verdade. Esse é o negócio. Inclusive, o Luba escreveu num grupo essa semana... Como que é? Antes de perguntar para alguma pessoa, pergunte ao Google, né? Porque às vezes umas perguntas tão imbecil, mas né? Não faz sentido falar isso. Pergunte ao Google, porque as pessoas têm que ter a palavra-chave agora certa. Agora é saber perguntar da maneira correta também. Acho que é o jeito correto de perguntar. É isso aí. E tem um lance assim que me incomoda muito, assim, não sei se vocês passam por isso, mas, por exemplo, abriu um restaurante novo lá perto da minha casa. Puta, restaurante legal. O cara tinha um açougue premium ali, e ele, algumas quadras de distância, ele falou, ele deve ter pensado, né? Vou fazer um restaurante legal. Cara, eu passo lá e tá vazio todo dia. Nossa, cara. Aí eu fico desesperado, eu fico imaginando, cara, quanta coisa eu podia sentar lá com esse cara e podia, né? Google meus negócios, qualquer coisinha, qualquer coisa. Cara, o lugar faz sentido, o preço do cara faz sentido, o posicionamento tá tudo certo. Só que o restaurante tá vazio. Por que você acha que tá vazio o restaurante? Cara, eu acho que ele não encontrou o jeito de trazer as pessoas pra ali, as pessoas entenderem o que ele tem ali de valor, ele não tá conseguindo se comunicar, entendeu? Algum dos 4Ps tá faltando aí, né? O profissional de marketing, assim, eu falei, eu sou farmacêutico, mas assim, quando eu descobri o marketing que você tá passando no shopping, você olha para uma vitrine, você consegue decupar dali até a SWOT do cara, por que ele tá fazendo aquela vitrine, né? Então, assim, a cabeça funciona muito assim, para qualquer negócio, mesmo que se eu estivesse no restaurante comendo, e eu fico falando assim, cara, esse cara nunca perguntou meu nome,
né? Ele nunca se interessou em saber se eu gostei ou não da comida. Ele nunca se interessou em criar uma comunidade em torno do restaurante dele. E você Fidelizar vê que tem, e tudo, tem né? gente que faz isso naturalmente, né? Que é do dom da pessoa de desenvolver. Mas os negócios ficam parados. Às vezes, fica um puta no restaurante parado. Ele tá lá, lançado há 3, 4 meses, e o cara já tá começando a ficar desesperado. Ele começa a criar um prato executivo, ele começa a baixar o preço, né? Ele começa a mexer nos 4Ps. Primeira coisa é preço. Aí banaliza o negócio. O cara não dá. Vocês sentem isso também? Vocês estão no supermercado, estão no lugar. É louco, né? É louco isso. Tem um cara que eu aprendi muito lá em Brasília, chamado Moisés. Ele era dono de um restaurante, Boteco do Juca, Moisés. Um dos donos, né? E ele me ensinou muita coisa lá. Eu sei que parece o nome, mas o restaurante vivia lotado. Eu era o único da quadra, tinha quadros restaurantes lá, que tinha mais de 40 restaurantes, e o dele vivia lotado. Ele me ensinou 2 coisas muito bacanas. Primeiro, o restaurante não é restaurante. Eu aluguei um espaço, e aqui nesse espaço eu tive que ter uma ideia para atrair pessoas. Qual foi a minha ideia? Servir comida. Beleza? Só que servir comida, tá todo mundo servindo ao meu redor. O que eu tenho que fazer? Tem que ter outra ideia para atrair pessoas. Pode ser uma sobremesa campeã, boa, pode ser uma bebida diferente, pode ser... O que atrai gente? Preço. Ele teve a ideia de colocar um preço baixo. Então falou, beleza, liberado, buffet liberado por R$14,90. E a comida era boa, tá? Porque a gente acha que R$14,90 uma comida era boa. E eu num lugar nobre em Brasília. R$14,90, bombou. Quanto que era a água lá? Pequenininha, R$8. Gava na Quanto bebida. que era o refrigerante? R$10. Quanto que era a sobremesa? É só o chamariz, aquele produto que você não tem margem, mas você chama... Mas é o que o supermercado faz, Sim, é que todo mundo faz. Então, assim, o cara falou, cara, meus garçons, são vendedores. Esse aqui é um espaço, podia ser qualquer coisa nesse espaço. Eu escolhi servir comida para atrair pessoas. Não pode ser qualquer coisa. Eu preciso só de um espaço que eu preciso vender. O negócio dele era vender a bebida, o negócio dele. Então, o garçom tem que oferecer bebida. O negócio do garçom não é servir comida. O negócio do garçom é tentar vender bebidas a um preço mais caro, já que a pessoa tá lá. Entre aspas, né? Porque mais caro que os outros restaurantes. E depois que você bebe 1, 2, aí vai... Você Não, nem lembra mais do preço, né? Já, o você não se preocupa. petisco era super caro lá, na minha opinião. Mas as pessoas conheciam o lugar, e o lugar era sensacional, com música e tudo mais. Só conhecia o lugar no almoço, pagando muito barato. É uma troca, né? Ia lá à noite e pagava muito mais caro em alguns petiscos. Cara, sensacional a cabeça desse cara. É engraçado. Não é um restaurante, é um lugar que meus garçons são treinados. Meus garçons são vendedores. Eles têm que vender as outras coisas do restaurante. Legal. Fantástico. Isso. Bom, queria falar mais alguns assuntos interessantes. Sentido pra vocês? Faz, com certeza. Faz muito sentido. Tem alguns assuntos aqui também, voltando aqui para atender aí a demanda dos executivos da Pharma. Você mostrou uma plataforma lá que chama Sintésia, né? Sintesia. Esse é o meu segredo. O que eu faço? Eu notei, você falou, calma aí que eu vou anotar. Tudo que ele falava, eu parava. Ele, calma, Guilherme, a gente vai conversar depois. Não, preciso anotar, eu adoro isso. Conta um pouquinho aí, Claro. são vídeos artificiais, conta aí o que pode fazer essa plataforma? Uma grande dor das pessoas é tentar customizar um atendimento, é dar atenção individualmente para as pessoas. Essa plataforma, você consegue gerar vídeos seus, automáticos, sem nenhum esforço seu, falando o nome da pessoa, falando N informações que a pessoa digitar no formulário ou digitar no chatbot para você. Então, basicamente, começa o chatbot, ou começa o formulário, nome, endereço, cidade que mora, telefone. É uma pessoa, um vídeo com uma pessoa falando. Não, então, a pessoa preenche esse formulário. Entendi. Beleza? Dá um ok, submit. A ferramenta pega todas as informações e gera um vídeo seu mesmo, seu próprio avatar, você falando: oi, Guilherme, tudo bem? Que legal, com voz de ser humano mesmo, que legal que você mora no Rio de Janeiro. E que bom que você é interessado no serviço XYZ que ela escreveu no formulário. Que bom, eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que você tá com alguma dúvida, porque ela clicou que ela marcou que tava com dúvida. Eu sei que você tá com dúvida sobre XXX. Então eu tô mandando esse vídeo, além de agradecer você ter preenchido o formulário, para tirar essas dúvidas suas. Como eu posso te ajudar? Então, assim, isso dá uma sensação de atendimento personalizado. Isso não precisa falar que você que você é um ser humano. Você não precisa fingir, oi, aqui é o Guilherme, né? Aqui é o avatar do Tony. Não, você pode brincar e falar, olha, eu sou a inteligência artificial do Tony. Falar a verdade. Vai surpreender mais ainda, porque nenhuma empresa faz isso. O Sintésia faz isso. Foi a primeira a popularizar o, entre aspas, deepfake, que não chega a ser um deepfake isso aí. Eles são de Londres e popularizaram, então indo muito bem. E quase nenhuma empresa descobriu essa ferramenta ainda. Já tem 2 anos, cara. Que eu posso usar um avatar. Que assim, eu não gosto muito de câmera. Eu posso pegar um avatar e eu escrevo... Você pode se gravar no fundo verde e colocar lá na ferramenta e ela gera o seu movimento labial, mexendo o braço. Fica perfeito. Talvez até melhor do que eu, porque eu não vou muito bem na câmera, talvez, né? Quem sabe a tecnologia não me ajude. Mas tem outros avatares lá, de outras pessoas também, que você pode usar. Eu tô vendo, tô mostrando aqui pro pessoal. Tô mostrando aqui na tela pro pessoal, vale a pena depois vocês darem uma pesquisada. Quem sabe
né? O representante não pode falar com o médico assim, vocês Funciona possam no chat de WhatsApp, no chat de Facebook, mas a grande sacada não é personalizar o atendimento. A grande sacada é você que está me escutando aqui ser o primeiro a saber disso antes dos seus concorrentes, porque vai viralizar. A pessoa que recebeu um atendimento desse seu, fala, nossa, olha que legal esse médico me atendendo aqui, aí encaminha para o vizinho, encaminha para a esposa, encaminha para o filho. Todo mundo, nossa, que fera, isso aqui viraliza. Então, a vantagem de você se atualizar tecnologicamente, a vantagem de você conhecer ferramentas, tecnologias antes das outras pessoas é imensa. Porque você sendo o primeiro a fazer algo, você vira referência, você viraliza, você economiza tempo, dinheiro. Agora, no momento que todo mundo tá usando essa mesma ferramenta, acabou. Sacou? Tipo, é banal, banaliza. Banaliza. Ô, Tony, o hype do momento aí, o tal do metaverso, né? Que todo mundo fala, Web3 e... Putz, eu já entrei no grupo do Tony, ele tem um grupo de WhatsApp E todo mundo, assim, eu falo com o Gui, né? Tipo, coisas que a gente via 20 anos atrás, 15 anos atrás, virou metaverso, né? Deu uma banalizada. Aí todo mundo quer entrar no hype. Eu gosto do hype, eu não sou contra o hype, só que eu acho que o hype... Ele dá a direção, né? Mas tem que tomar muito cuidado para construir as coisas. Como é que você tá vendo as construções, as coisas que estão falando, desde moedas, tokens, Web 3.0, a Web 3 em geral, né? Indo para esse caminho. O que você tem estudado, o que você tem visto de interessante aí? Vamos falar sobre metaverso rapidinho. Por que o metaverso vai dar certo? E por que ele começou nessa hype toda, né? Metaverso, vocês sabem que já existe há muito tempo, né? Desde o jogo Ultima Online, que eu jogava desde 97, que foi criado multiplayer, que eu podia casar lá dentro, construir casa. Antes do The Sims ainda. Antes do The Sims. Já existe o metaverso ali. O que é o metaverso? É um universo contínuo, que independente se você parar de estar ali, ou parar, vamos colocar um jogo, se parar de jogar aquele jogo, ele continua sem você ali, o universo. Tá continuando. É diferente, né? É um universo que potencializa seus sentidos. Audição, visão, voz, consegue potencializar. Mas tem que ter esse universo contínuo. Ele vai continuar. O universo, mesmo que você pare de jogar ali. Seria isso realidade mista, não? Não, eu digo um universo que você está imerso ali dentro, né? Você está imerso não necessariamente de um VR, né? Que muita gente pensa metaverso só o VR. Você não precisa estar com se VR. tiver um ambiente dentro do VR ali, você está no metaverso. Você está totalmente imerso, mas tem que ter um universo contínuo. Se você entra num jogo na realidade virtual, para de jogar, o jogo acaba, ou amanhã você continua, não é um metaverso. Né? Tipo, por exemplo, eu entro no Workrooms do Facebook para fazer reunião. Lá é um metaverso deles também. Sim. Se eu sair daquela sala, outras pessoas podem entrar, ou a sala continua sem ninguém, ou a reunião pode continuar sem mim ali. É um universo que está acontecendo. E aí muitas pessoas estavam com curiosidade. Aí voltando aqui. Por que ficou famoso isso? Porque a empresa Oculus, antes de ser do Facebook, conseguiu popularizar os valores de óculos de realidade virtual e algumas outras coisas que compõem o metaverso. Popularizaram o valor. Antigamente, quando a gente jogava na década de 90, era caríssimo um óculos de realidade virtual, luva de realidade virtual era caríssimo. Eles popularizaram. O Facebook viu isso, viu essa cara tecnológica inovativa e comprou a Oculus. A Oculus foi para dentro do Facebook. Já uns 7, quase 10 anos atrás, né? Popularizou. 7, 8 anos. Então, com isso, conseguia chegar a mais pessoas. Então, lançaram primeiro o Oculus Go, depois o Oculus Quest 1, o Quest 2 agora. O Rift também, o Rift ligado no computador e tal, lançaram alguns, bem lembrado. A gente foi comprando todos. E aí, inclusive, fui o primeiro cara a usar o Oculus Go dentro de um avião. Eu fui no lançamento do Facebook, no evento, ganhei um óculos. No mesmo dia eu fui embora pro Brasil. Falei, se eu colocar esse óculos dentro do avião, que era um óculos que não precisava de computador nem celular para usar, né? Coloquei, fantástico. Classe econômica, você transforma em uma sala de 300 metros quadrados. Você foi para executivo ali. Até melhor que tô no avião, né? Você nem vê o tempo passar. Todo mundo tirando foto e tal. Aí depois eu tive a ideia de criar uma camiseta com meu nome, meu Instagram. Na época eu não tinha. Tem um monte de foto minha, cara, usando a realidade virtual no avião. Eu vi isso aí já. E é muito bacana. Mas enfim. E aí se popularizou o óculos, né? Então, muita gente começou a entrar no metaverso. Olha só como é que é o processo. Muita gente começou a entrar. Muita gente começou a entrar nesses últimos anos. Foi criado o termo de metaverso pelo Mark Zuckerberg, que deu uma hype imensa em tudo, e empresas começaram a investir ali dentro dos metaversos. Metaverso não é uma coisa só. São vários. Metaverso pode ter vários, em jogo, fora de jogo, em uma sala de reunião, enfim. Você cria o seu espaço, o seu universo secundário, ok? E aí as empresas começaram a ver essa hype toda, que a meninada tava entrando todo mundo
em um jogo X, um jogo Y, em um espaço X e Y, e as empresas começaram a comprar terrenos lá dentro, comprar espaços digitais, que entre aspas são infinitos, né? Por medo, Entre né? aspas. Assim, eu vou comprar esse negócio antes que fique caro, Eu né? não quero ficar de fora. Comprou, e muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Comprou, eu não sei se pagaram pro Snoop Dogg ou foi coincidência ele ter também se juntado a esse universo, mas deu uma bela valorizada o Snoop Dogg em vários lugares aí do metaverso. E aí a galera começou a comprar milhões investidos. E aí no mundo executivo, e me desculpe se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu conheço dos executivos, que eu conheço alguns no Brasil, de outras áreas, existe um mundo de muita vaidade. Então o executivo fala, eu estou no metaverso. Outro executivo, pô, eles estão lá, eu preciso estar, o fulano tá lá. A empresa tal entrou, lançou o produto lá dentro. Entrou, gastou 5 milhões de dólares, vamos gastar 15, a nossa é maior. Então, eu não sei se é assim também no mundo executivo, mas enfim. Sim. E aí rola muita vaidade. Então todo mundo começou a colocar muito dinheiro lá. E agora tá dando, foi pra hype, na minha opinião, tá? Aí continuando a hype ainda, mas deu uma desacelerada. Só que as empresas, os executivos não vão deixar o metaverso morrer porque colocaram muito dinheiro lá dentro. Então as próprias empresas vão tentar manter o metaverso no top, né, no topo, os jogos e tal no topo, porque tem dinheiro deles investidos ali. Vão sempre fazer marketing de graça pro Meta do Facebook, para não deixar morrer, para não acabar com o dinheiro deles. E por isso que vai bombar. Porque vai estar todo mundo em prol do mesmo esforço aí. E não é só a Meta, né? A Microsoft tá uma corrida, né? Como que chama? Das placas de vídeo lá. Nvidia. E os óculos também, né? A gente tem visto óculos que você fala, putz, isso aqui não é um óculos de realidade aumentada, não é possível que vão lançar um negócio desse. Eu tô vendo no Mac Rumors lá da Apple, né? Tá bem bonitinho. O Apple lança, parece um óculos esse ano parece que vai ficar pro primeiro trimestre, né? O VR da... mas já era. O Meta agora vai ser como se fosse o Windows da Microsoft. Todo mundo vai ter e vai ser difícil de desbancar. E, sinceramente, o Mark Zuckerberg é muito inteligente e o Facebook é muito inteligente. Tem muito dinheiro. Não é questão do dinheiro, é o que fazer com o dinheiro. Os caras são de outro mundo, realmente. As ideias... Eu nunca gostei de comprar tecnologia versão 1.0. A primeira que lança, eu nunca gostei de comprar, porque sempre dava um problema, bug. Meio beta, né? O Facebook sempre, na maioria das vezes que lança a primeira versão, lança já para arrebentar. O óculos inteligente da Ray-Ban que ele lançou, que eu tenho, que você consegue gravar com o próprio óculos, é um óculos perfeito. Cara, não tem bug nenhum. O Oculus Go que ele lançou, fantástico. Facebook, a única empresa capaz de desbancar o Facebook, na minha opinião, no mundo, é a Nvidia. E a Microsoft, não? Porque a Microsoft também ela tem o Xbox. Minha opinião, tá? Acho que o metaverso veio muito do mundo dos games, né? Posso estar falando besteira, mas é minha visão. Eu acho que a Microsoft se perdeu muito. Eles têm tanta coisa e tanta frente, que são bons em muita coisa, mas se perdeu muito ali. Então, eu imagino que seja muito difícil você desengessar uma empresa, você, enfim, ser rápido e ser eficiente em uma empresa muito grande se não tivesse a cultura lá dentro. É que eu percebi que a Microsoft, alguns anos atrás, já vem comprando empresas desenvolvedoras de game. E esse mundo do metaverso precisa muito disso, né? Criar essa realidade. Eu tô torcendo, mas quanto mais players, melhor, né? Mais rápido evolui a tecnologia. Claro. Eu acho que a Amazon é uma boa empresa também para desbancar. A Amazon conseguiu, na minha opinião, desbancar o Google com a Alexa, né? O Google Home. Certeza. O Google Home até 2018 era top das galáxias. Ninguém batia nele. A Alexa chegou aí e desbancou o Google em diversas frentes aí. Só que o Google tem uma vantagem. O Google é Apple, entre aspas, né? O Google é uma dos sistemas mais protegidos do mundo em relação ao desenvolvimento de novos sistemas, em relação a você entrar nele, defesa, proteção. Isso para casa, né? Para proteção de casa, de voz, está te ouvindo, isso é muito importante. Só que eles não conseguiram, na minha opinião, ainda fazer um marketing mundial tão forte quanto o do Alexa, que já está em todo lugar hoje, né? Eu acho que o lance da Alexa foi publicidade mesmo, né? Tipo, essa brincadeira do Alexa, deles fazem a voz meio... E as pessoas brincarem, você tá numa reunião e o outro sacaneia o cara pra ativar a Alexa. Cara, isso viralizou, assim... Todo mundo conhece, sabe o que é a Alexa, né? Por causa disso. E uma dica legal pra quem usa Alexa, tem uma ferramenta chamada voiceflow.com, que eu não testei ainda direito, mas ela promete você fazer como se fosse um chatbot de voz. E você consegue, se eu não me engano, mudar a voz da Alexa pra voz que você quiser. O tom de voz, a voz, pelo VoiceFlow. Você sobe seu arquivo de MP3 lá, e aí ele consegue pegar essa voz e dar a resposta daquele MP3 com outra voz. Essas plataformas de voz são muito interessantes, né? Tipo assim, eu desafio a Siri o tempo todo. Eu falo, cara, tem que dar um jeito de usar isso aqui melhor, né? Algumas coisas eu acho muito ruim ainda, mas tem coisas muito legais já que dá pra fazer.
Eu acho que o Brasil usa muito pouco essa tecnologia por voz, talvez por causa da limitação do português, que só usa aqui. Em alguns outros países, sempre, quando vão desenvolver, o português fica lá por último, né? Primeiro é inglês, depois é alemão, depois francês. O Brasil é o quarto espanhol. país do mundo com mais usuários de internet. São 220 milhões de pessoas, 179 milhões de usuários de internet, penetração do Brasil é incrível. E é o país, que todo mundo sabe, essa informação é velha, que as pessoas ficam mais tempo na internet conectadas diariamente. Então, e essa tecnologia de voz acho que veio para... Ainda está um pouco atrasada aqui, mas nos Estados Unidos a gente vê usando muito. Tudo que você é falado tem que ser digitalizado, né? Não tem sentido. Inclusive, participei de uma palestra lá com o Wozniak, e ele falou que quando ele era contra o iPhone lançar esse negócio de voz, o Siri, ele falou, isso não vai pegar. Ele falou, hoje ele não vive sem o Siri. Então, ele foi um cara que... Né, o primeiro lá, fundador da Microsoft, da Apple, junto com Jobs. E você sabe que o Wozniak, tem uma curiosidade, um conhecido meu, chamado Renan, ele mandou uma mensagem no LinkedIn, olha que bacana, no LinkedIn pro Wozniak. E ele respondeu. Eu tenho uma foto com ele, eu tenho uma foto, tá no meu Twitter. Respondeu, olha que interessante, o Wozniak respondeu a mensagem, acho que foi isso, se não me engano, a história que ele me contou. Mas ele me mostrou e tal. Aí falou, pô, tô indo pro Vale do Silício, vamos, né, ele arriscou, vamos trocar uma ideia. Pô, bora. Aí marcaram de almoçar ou jantar no restaurante, foi os dois, trocar ideia um com o outro. Aí ele me mostrou lá a foto e tal, conversaram, viraram amigos, cara. Cara, você imagina isso. O Jobs não ia nunca, né? Jamais. O Jobs era um intocável. Mas olha que interessante, porque a gente... eu sempre falo para as pessoas... A gente cria umas barreiras na nossa cabeça. Eu sempre falo para as pessoas, a nossa imaginação é exageradamente maior do que a realidade. Pra tudo. Inclusive pra essa galera mais intocável quanto o Wozniak, as outras. Pô, o cara nunca vai me responder, não vou nem mandar mensagem. O cara não vai. Os caras ficaram amigos, cara, com mensagem no LinkedIn. Cara de pau é uma competência, cara. Você tem essa competência, né? Eu sempre tive, cara. Uma vez, eu era muito moleque, acho que eu tinha uns 12 anos, eu vi naquela revista Você S.A., tinha um cara que tinha inventado um jeito de lavar carro sem água, que era essas primeiras cremes, né? Essas coisas que o cara lavava o carro só com Eu mandei uma carta pro cara. O cara respondeu, eu fui na empresa do cara. Caramba! O cara queria que eu trabalhasse lá. Eu falei, não, eu não quero trabalhar aqui, eu só tava interessado. Mas eu passei um dia com o cara lá, o cara me chamou na empresa dele, e eles ficaram olhando, mas o que você quer, né? Eu falei, não, cara, eu queria só conhecer, eu achei interessante. A química do negócio, não, eu não vou te falar a fórmula, eu não quero saber, quero só ver, tal. Eu fui na empresa do cara. Cara de pau É verdade, é competência. É competência. E essa coisa de mandar mensagem, as pessoas responderem, cara, eu sempre fui. Eu faço também. Não tô nem aí. Ainda faço, semana passada... Ele falou spam, porque a gente faz um textinho padrão e manda pra vários. Copy paste, aqui não dá pra escrever um por um, né? Muda um nome ali, o início. Você estava falando aí de tecnologias, de plugar tecnologia, você vai pegando um pouquinho de cada um. Isso. Eu lembro que o Luba fala muito do polvo, né? Eu não gosto que ele use esse... Não, ele odiava que eu usasse colcha de retalhos. Ele falou assim, cara, para de falar colcha de retalho, porque ninguém compra. Como que eu vou vender uma colcha de retalho, né? Como o cara vai justificar na empresa? Aí eu inventei o polvo. Tudo mais bonitinho. Aí um monte de reunião que a gente faz com esses caras, o símbolo dos caras é um polvo. Cara, mesmo eu tiro o sarro da cara dele, porque eu falo assim, ó, se liga, o cara já usou o polvo. Aí eu tenho uma outra parceira nossa agora, uma tecnologia que a gente está estudando, ela também fala do polvo direto. Eu falei, cara, tá vendo? Tá na moda. E justamente pra falar em polvo, conta um pouquinho. Você tem uma comunidade no Facebook com 15 mil inscritos. E você falou que é no-code. O que é no-code? Na verdade, é a maior comunidade de tecnologia e growth hacking do Brasil, que eu consegui esse título com muito orgulho, de forma orgânica, sem gastar um centavo para isso. Tinha uma comunidade que eu gostava muito, que era Growth Hackers Brasil, era da comunidade e tal, bacana. Só que eu percebia que faltava um pouco falar sobre ferramentas ali. Essas ferramentas que eu mostro para as pessoas em palestras e tal. E eu tinha eu conheci um termo chamado Lifetime Deal na internet desde 2010, que é como se fosse um Groupon, que eu falei aqui antes, só que de software. Era uma compra coletiva de software. Então, vamos supor, a ferramenta custa $50 por mês. Por um determinado período de tempo, eles vendiam por $200 para você pagar uma vez e usar pro resto da vida. Não precisa pagar mensalidade mais. Eu fiz isso no Mindmaster quando lançou. Eu anotei aqui, inclusive me cadastrei. Lifetime Deal. E aí eu comecei, eu tava na Black Friday, tinha um monte de ferramenta legal por 1/10 do preço, né, de Lifetime Deal. Cara, Black Friday e tal. Se as pessoas soubessem disso no Brasil, elas iam adorar, porque muita gente paga mensalidade nas ferramentas, né? E aí eu fui lá no medium.com, que é um blog, sim. E escrevi um artigo falando... 10, tá até hoje lá. Que tem um SEO maravilhoso. 10 ferramentas em promoção nessa Black Friday que você precisa conhecer. Escrevi uma por uma, quanto tava, por que a pessoa devia comprar.
escrevi 7. E as últimas 3 eu falei, você quer saber das últimas 3 ferramentas que são as melhores, na minha opinião? Clica aqui e entre nessa comunidade. Aí eu criei no Facebook a comunidade. Na época era Lifetime Brasil. Ninguém sabia o que era, né? Um nome estranho. Aí eu consegui 65 pessoas que entraram na comunidade. Cara, eu postei as ferramentas lá. Ninguém comentava nada. Aí postava uma ferramenta, mostrava uma dica, ninguém comentava. E o Facebook é legal pra isso, né? O Facebook é legal. As pessoas vinham no mensagem privada, Tony, como é que eu faço tal coisa? Cara, vai na comunidade, pergunta lá que eu te respondo. As pessoas iam no privado falar comigo. Por quê? A pessoa ficava com vergonha que não tinha ninguém curtindo nem comentando. Não queria ser o primeiro. Sacou? Então, ia no privado falar comigo. Ou não, fala na comunidade. Trabalho de formiguinha, cara. Aí foi para 70 pessoas, 100 pessoas, 120, 150, 200, 250. Eu fazendo live, divulgando. Mesmo que não tivesse ninguém assistindo, eu divulgando conteúdo. Me falaram, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Então vamos lá. 500 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Comemorei com 1.000 pessoas lá. Deu 5.000 pessoas, fiz a viagem de volta ao mundo. Pai, todo mundo entrando. Aí um falando pro outro da comunidade, não sei o quê. Eu nem divulgava nas minhas palestras da comunidade. Pô, hoje é a maior. A gente ultrapassou o Growth Hackers Brasil em 2.500 pessoas a mais já. Gosto muito deles ainda, mas é claro que são até braços diferentes, tá? A minha fala muito de ferramenta e tal. Eles são muito legais. Me inspirei muito lá também. Mas somos a maior hoje de Growth Hacking do Brasil e tecnologia. Eu sinto muito orgulho disso, que foi uma construção totalmente orgânica. Tem muita gente que defende ads, você pagar na internet para você ter palavras-chave e aparecer. Eu tenho uma brincadeira que eu falo o seguinte, não fiquem com raiva de mim, vocês que mexem com ads, que orgânico é raiz, ads é Nutella. Você fazer um marketing orgânico, eu concordo. Você não pagar nada pra você estar em primeiro, você aparecer. Fora o poder que é isso, né? Assim, é genuíno, né? É genuíno, exatamente. Então eu faço muito isso, me especializei em marketing orgânico, sem pagar nada, tá em primeiro no YouTube, primeiro no Google, primeiro no Facebook, primeiro nas redes sociais, com algumas palavras-chave que fazem meu negócio girar hoje em dia sem pagar um centavo. Eu tenho muito orgulho de falar também que na comunidade a gente vendeu de ferramentas para os outros em torno de 1,6 milhões de reais de faturamento em 9 meses, com margem de lucro de 50% na época, sem gastar um centavo em ads, só usando a comunidade do Facebook, que muita gente fala que morreu. Agora me fala um pouquinho mais. Acho que muito do pessoal que está aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, deve perguntar, mas ferramentas, é coisa para pessoal de TI, para programadores. Fala um pouquinho do no-code, porque acho que é uma coisa nova, né? Veio com SaaS. Eu tenho uma capa da Wired minha que eu mostro pro Guilherme cara, de uns 10 anos já, né? Sim. Que ela falou assim, no more code. Né? E eu trouxe pra ele, eu esfregava na cara dele, e eu falava, não vai ter mais programador. E ele começou assim, né? Ele falou, não, impossível, né? E eu acho, o programador tem o espaço dele, tem coisas, mas assim, nesse mundo de MVP, de fazer coisas rápidas, de criar automações, de uma ferramenta que gruda uma coisa na outra, do povo que a gente tá falando aqui, é essencial, cara. Eu sou apaixonado por no-code. Fala um pouco aí. Vocês acham que o táxi vai acabar? Acho que não. Eu acho que não. Acabar não, mas vem, por exemplo, o Uber veio e outras tecnologias. Vocês acham que os hotéis vão acabar? Também não. Airbnb? Também acho que não. Acabar não, mas com certeza vai perder espaço aí para as locações diárias e tudo mais. Os carros compartilhados. Hoje o pessoal novo não precisa comprar um carro, né? Mobilizar seu dinheiro. É uma categoria diferente, né? Que vai continuar tendo espaço para programador. Acho que não vão morrer, obviamente. Porque tem sistemas que você faz muito personalizados que só um programador consegue fazer. Agora, o no-code é muito bacana, ajuda muita gente. Eu não sou um cara específico de no-code, eu sou um cara generalista de tecnologias, mas eu acompanho essa comunidade, o mundo de no-code, do pessoal falando e tudo mais. Qualquer leigo pode pegar uma plataforma dessa e montar alguma coisa? Pode sim. Você pegar uma plataforma dessa e se você fuçar um pouquinho ali, em um dia você tem uma coisa montada, feia, mas você tem algo ainda, mas você consegue ir melhorando aos poucos e virar um expert naquilo depois de alguns dias, na minha opinião. Tá? E o mais legal dessas ferramentas, que você não precisa programar, que na minha opinião, todas as ferramentas que eu uso, eu consigo fazer isso, como se fosse um grande quebra-cabeça, pego uma ferramenta junto com outra, que você pode gerar novos negócios a partir desses negócios. Eu posso gerar novos negócios a partir daí. Por exemplo, a ferramenta do bot do LinkedIn que eu falei, eu poderia vender, por exemplo, uma lista de prospecção. Se fosse, obviamente, se pudesse fazer isso, eu poderia criar um novo negócio a partir dali. Se uma ferramenta que transcreve reuniões, que é o Grain.co. Eu faço uma reunião online, eu posso transcrever essa reunião automaticamente em texto e fazer videoclipes das partes mais importantes da reunião, assim, em segundos. Poderia vender um serviço desse para uma empresa.
Pode virar um agregando business. valor. Inclusive, as pessoas que querem Lógico. empreender, acho que tem muita gente aqui que tem vontade de empreender, pode começar por aí, né? Um começo, não é? Exatamente, eu Um acho baixo que... investimento. Eu acho que eu defendo muito isso para as pessoas, tá? Muita gente fala que tá sem oportunidade, o mercado tá tomado, mas tem muita coisa que você pode fazer com ferramentas que estão espalhadas aí na internet que podem gerar um novo negócio para você. Só uma coisa bem rápida, uma ferramenta que todo mundo conhece já, chamada remove.bg. Remove.bg. Só que em 2016, quando eu comecei a falar dessa ferramenta, quase ninguém conhecia. Remove.bg. É simplesmente a ferramenta que você joga a imagem ali dentro e ele, por inteligência artificial, retira o fundo da imagem. Tá? Tô E aqui, já tô reporta a imagem mostrando pra aqui você. o De site. graça. Sim. De graça. Hoje muita gente conhece, mas anos atrás não. Pode ser, a gente precisa de um Aí, o que diretor de acontece? arte recortando aqui, Não, né? então o que acontece? Antigamente, você pagava, você ainda paga hoje pessoas para usarem Photoshop para recortar a foto para você. 100, 200, 300, 400 reais, dependendo do número de fotos. A inteligência artificial faz em segundos e faz com resultado 100%. Não erra, tá? Nessa ferramenta aí. E é de graça até certo ponto. Então, se uma pessoa vende por 100 reais, vamos colocar 500 reais, se vende por 500 reais, recortar 100 fotos, tirar o fundo de 100 fotos, se eu descubro uma ferramenta dessa 5 anos atrás, eu poderia entrar no mercado e vender por 400, por 100 reais a menos. A mesma quantidade. Além de eu Com fazer... mínimo de trabalho. Mínimo de trabalho, além de fazer mais rápido, entregar mais rápido com resultado 100% perfeito. Entendeu? Então, assim, você consegue ganhar o mercado que você quer descobrindo a tecnologia antes dos outros. Mas o que acontece? Se a outra pessoa descobre essa ferramenta, igual a mim, fala, pô, fulano tá vendendo por 400, eu vou vender por 350. Aí o outro descobre, não, vou Guerra de vender por preço, 300, entrou na guerra de vou vender preço. por 200, vou vender por R$1. E aí começa. Então, quanto mais gente conhece a ferramenta, mais difícil vai ser no mercado. Então, a importância, de novo, Pegar no de você começo. se atualizar tecnologicamente, você conhecer as ferramentas antes dos outros, para você ter uma vantagem competitiva, tanto de preço, margem de lucro, tá na frente dos seus concorrentes, ser top of mind, as pessoas lembrarem de você antes dos outros, porque se você for o primeiro a fazer algo por um preço X de uma forma X, ninguém mais te esquece. Você tem que fincar a bandeira que é o primeiro. Então, conheça ferramentas antes dos outros. E cada ferramenta você pode criar novos negócios a partir delas. Cara, eu tenho uma doença que eu acho que... Faz sentido? Faz, com muito sentido, certeza. mas eu tenho essa mesma doença. Eu imagino que tudo que eu tô pensando, alguém já fez. Sim. Falta achar, né? Então eu falo assim, ou um coreano fez, ou um búlgaro fez, ou um americano fez, alguém fez. Os países de primeiro mundo estão, eles desde criança estudam, né, como empreender, cara, Vale do Silício e tal. A gente falou do exponencial, a gente tá no cotovelinho ali, que a gente já perdeu a mão, já não... antes falava assim, nós vamos chegar lá, agora nós estamos no olho do furacão, a coisa já virou. Então assim, eu queria acompanhar tudo de sites, de não sei o que lá, RSS, tinha um monte de coisa que agregava informação pra mim. Já desisti, não tem mais como fazer isso. Porque assim, você muita informação. perde a mão. Quando eu conheci ele, sei lá, 20 anos atrás, a gente fazia isso. A gente acompanhava, falava com ele e tal. Hoje é muito mais rápido, a gente tá realmente naquele cotovelo. E aí, quando a gente pensa em desenvolver alguma coisa, fala assim, cara, antes de desenvolver, vamos procurar pra ver se alguém já fez alguma coisa parecida. E você encontra, cara. Mas se já tiver feito, qual que é o problema de já tiverem feito? Maravilhoso, não, eu quero. Não quero fazer, não quero fazer o code. Não quero nunca. Hoje a gente tem 9 programadores. É que às vezes demora muito pra encontrar, né? Você vai falar, putz, cara, não achei. Eu vou dormir com aquilo, eu acordo de novo, e no outro dia eu tô no banheiro lá, eu tô de novo googando, eu tento fazer a pergunta diferente, né, que você tava falando, porque às vezes era um termo, às vezes é na língua diferente, às vezes eu procuro em alemão. Se já existe a ferramenta. Porque... Próxima vez você manda mensagem no WhatsApp pra mim, Tony, já existe essa ferramenta. Inclusive eu vou cara, fazer... você tá focado só nisso, beleza, porque facilita mesmo. Vou até fazer um jabá, quem quiser entrar aí no grupo do Metaverso, é pago, tá? Tem que... uma taxinha baixa, mas vale a pena. Inclusive, falando de imagens, eu vi lá que tem uma tecnologia nova de inteligência artificial que você vai dando comandos, ela vai criando imagens, personagens, uma coisa que você fala, não é possível. É um macaco astronauta montado Fantástico. na zebra, né? É chamado Midjourney, entre aí, midjourney.com. Midjourney, M de Maria, I, D de dado, Journey, Journ de nariz, Journey. Midjourney. E você entra pelo Discord. Se você não sabe mexer no Discord ainda, aprenda a mexer que vocês vão gostar. Fala que é Discord aqui também, é um Discord mundo de... Eu vou colocar como um Mirk, que usava Mirk na época, muito mais robusto. Né? O que eu falei pra você? E assim, ele ficou muito popular pra galera de game e tal. E eu falo pras pessoas o que o meu mentor falava pra mim. Tá na tela, mas o que é isso? Aqui é um monte de código azul. O que o meu mentor falava pra mim, o Valdez, ele falava assim, você quer saber pra onde vai o mundo? Pergunte pra alguém mais novo que você. Pra onde vai o mundo. E é verdade. E eu vejo essa garotada... Por isso você tá aqui. Eu vejo a garotada entrando no Discord, entrando nos lugares, eu vou atrás, cara. Eu quero saber pra onde vai o mundo. Ninguém vai fazer uma pesquisa do próximo celular
com, né, uma pessoa mais velha que vai querer falar, bota o botão 4 vezes maior aqui que eu não tô enxergando. Né? Então, assim, mas, então, quer saber pra onde vai o mundo? Pergunta pra alguém mais jovem, traga gente jovem pra perto de você. E aí, essa ferramenta Midjourney é o seguinte, você acessa a imaginação da inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial não tem imaginação, eu falo isso brincando, espero que seja um Big Data, que essa imaginação esteja rodando, que é o óbvio, mas você fala assim, em inglês, imagine o Taj Mahal em São Paulo à noite, céu estrelado, pintado pelo Van Gogh. A inteligência artificial começa a pintar. Cara, como é E você vai falando o que você quer, né? Imagine... Ela te dá algumas opções, você vai clicando. Imagina o iPhone 18. Ela vai pintando. Cara, imagine Deus. Ela pinta. Como é violento isso, né? Cara, assim, que coisa surreal. Já arrepiar, eu vi, cara. Eu vi, Coisa surreal. Eu vi lá na comunidade, fiquei surpreso. Falei, não é possível, cara. E então a inteligência artificial, entre aspas, substituindo os artistas. É claro que não vai conseguir substituir os artistas da forma que a gente acha que enfim, mas a inteligência artificial é um passo. Os artistas precisam saber disso. Mas eu fiquei muito impressionado com essa ferramenta, cara. Assim, você chegou a testar? Eu não consegui testar, mas assim, eu vi alguns exemplos das pessoas postando. E aí a gente ouve falar muito de... Quando você vê a inteligência artificial, né? Eu achei esse foi o lance chocante de mostrar isso. Porque você começa a entender que a nossa inteligência não vai chegar aí, mas você tem que se apoiar nisso. E aí eu comecei a procurar, vamos dessas noites aí, comecei a procurar um monte de podcasts dos caras falando de inteligência artificial e os projetos que o Google tem, por exemplo, né, que os caras estão perdendo o controle, quer dizer, o negócio tem vida própria. Então ele tem as questões de racismo, tem as questões de palavras proibidas, de coisas que o lance que tá ali fazendo essas interpretações, e tem caras que só estudam isso, né, que é tentar mimetizar o cérebro humano, mas ali potencializado, baseado em dados, cara, é bizarro, é bizarro. E aí existem muitos estudos hoje de filosofia e a inteligência artificial. Caraca. A filosofia, ela também, no meu ponto de vista, tá, posso estar totalmente errado, mas ela perdeu muito a expressividade na humanidade na década de 90, década de 80, pelo menos é o que eu acho, tá? Perdeu muito. Classificou, assim, Classificou, não era tão forte como, sei lá, 1000 anos atrás, 500 anos atrás. E agora voltou muito forte, depois de 2000, voltou muito forte a filosofia, foi voltando aos poucos. E agora, quanto mais próximo ao computador a gente tá, que, por um lado, não teria nada a ver com filosofia, se você for pensar bem, por outro, deixa a gente muito mais próximo à filosofia em si, a repensar na vida. Né? O computador, por um lado, afasta muito a gente da reflexão da vida, e por outro, ao mesmo tempo, ajuda muito a gente voltar a refletir sobre a vida. Como ferramenta, né? Como ferramenta. Então, tem muito professor hoje refletindo, muito legal isso, a inteligência artificial e a filosofia, a vida caminhar junto, sim. Caminhando junto. Muito legal isso. Né? A filosofia tomando corpo novamente. A tecnologia humana, né? Humanizada, cara, da essência do ser humano mesmo. Cara, legal. Bom, a gente tá caminhando pro final aqui. Já? Já, cara. Você tem que voar. Você falou que precisava... Tá voltando pra Brasília, ele mora em Brasília. Bom, duas coisas. A última coisa só... Eu vejo escutando algumas pessoas falando, putz, o médico vai ser substituído, inteligência artificial. Eu acredito, na minha opinião, que não vai ser substituído, mas... Com certeza ele vai ter que usar. Aqueles que usarem a inteligência artificial vão ser melhores do que os outros. Por quê? Você tem os dados, uma anamnese, não tem como você lutar contra o processamento de um computador, contra milhões de dados, né? Então o que você pensa disso? Você acha também que todas as profissões aí vão poder ser substituídas ou não? Ou como que vai faltar emprego? O que vai acontecer aí nos próximos anos? Tem certeza que eu respondo isso? Fala aí isso aí, depois faz um jabazinho aí, como o pessoal te encontra, como você dá palestra. Bem, sinceramente falando, eu achava que muita gente fala também, que a tecnologia, a inteligência artificial só iria substituir pessoas que estivessem fazendo coisas repetidas, a mesma coisa toda hora. A mesma coisa toda hora, com o braçal, né, perguntando coisas e tal. E eu achava que, para essas pessoas, elas iriam ser substituídas com certeza. Pessoas que não tivessem muita criatividade, não aplicassem a criatividade ali no trabalho, iam ser substituídas. Se você atender bem, com um sorriso, tiver carisma, criatividade, agregar junto ao seu serviço e conhecimento essas coisas, eu acho que não tem como ser substituído. Porém, eu venho refletindo, mas pensando na filosofia em si e tal. A inteligência artificial nada mais da minha terminologia que eu criei,
a máquina tomando a decisão, vamos lá, a máquina sugerindo ou tomando a decisão pelo ser humano, baseado em dados de diferentes fontes. O que é inteligência artificial? A máquina sugerindo ou tomando a decisão pelo ser humano, baseado em dados de diferentes fontes. Se você faz algo que é previsível, que a gente chama na tecnologia de análise preditiva, que é previsível, baseado em dados históricos, você vai poder ser substituído. Infelizmente. Claro que se você tiver muita coisa para agregar, como, sei, educação, sorriso, novas ideias, talvez seja muito mais difícil ser substituído. Mas a verdade é que se você tiver uma ideia nova, a máquina consegue copiar a sua ideia nova, e se isso for muito efetivo, essa ideia, ela vai começar a fazer essa ideia nova com excelência, que você não conseguiria fazer sempre com excelência. Então, independente, mesmo se você tenha criatividade, a máquina consegue se adaptar à sua criatividade com o passar do tempo, consegue copiar você e ter resultados muito melhores. Só que se você tiver sempre novas ideias, for sempre criativo, aí vai ser muito mais difícil para a máquina... Ela vai demorar para chegar. Vai demorar, mas sempre vai chegar. Se for efetivo o que você fez, ela sempre vai conseguir chegar. Então, um jogo de sobrevivência do ser humano. Porque uma hora... vai forçar ele a evoluir mais rápido também. Né? Também. Mas eu acho, pode ser que eu esteja completamente errado, mas uma hora as ideias nossas vão acabar. Uma hora a gente não vai conseguir mais atirar para a criatividade. E a máquina já vai ter todos os nossos... as nossas boas ações, o que dá certo, e fazer muito melhor que a gente. Então eu acho que é apenas um jogo, é apenas questão de tempo pra gente ser realmente... Enfim, mas é muito difícil você falar assim... Isso é um futuro, eu tô falando daqui a 100, 200 anos, tá? Sim, eu fiquei pensando justamente no médico, eu andei refletindo esses dias, ok, o computador pode chegar numa... isso aqui provavelmente é essa doença, mas... Você vai acreditar nisso e tomar aquilo que talvez o médico tenha que interpretar aquilo e falar... Vai acreditar de acordo com o marketing. Sim. Se o marketing com o passar do tempo for bom, que a máquina nunca erra, as pessoas vão começar a acreditar. Sim. É que existem estudos, né, dizendo desses contextos que a economia para, né, ela trava. Se você, né, aí você vai ter que subsidiar, você vai ganhar tokens, e aí, beleza, agora como é que você vai usar esses tokens? Qual é o papel do ser humano no meio desse meio todo? Vai virar um filósofo? Vai ajudar a máquina? Ele compartilha? A máquina manda em você manda na máquina? Temos mais uns minutos? Temos. Vou até explicar. Posso pegar esse copo d'água aqui? Vou explicar para a pessoa que está assistindo o que é inteligência artificial, também o modelo, a metodologia que eu criei. Porque se você for ver uma palestra sobre o que é inteligência artificial, Big Data, você fica uma hora assistindo. Se você perguntar para alguém o que é inteligência artificial, o que você aprendeu? Resume. Resume. Você sabe o que é? Eu sei, claro, o que é. É um negócio aí que você faz. Ninguém sabe o que é. Então, se você procurar na internet em inglês ou português hoje, ninguém sabe explicar exatamente o que é inteligência artificial e como aplicar ela de forma palpável. Então, o meu trabalho, além de tudo, é traduzir o mundo da tecnologia para as pessoas de forma simples, para que todo mundo consiga entender. Se eu te perguntar o que é transformação digital, duvido que alguém consiga me explicar de uma forma simples e como aplicar isso na empresa. O que é inteligência artificial? Vai ver um monte de palavreado técnico, coisa... Eu duvido que alguém explique de forma certa para que o leigo consiga entender. Então eu vou tentar explicar aqui, talvez não seja da melhor forma, mas é uma forma que eu criei para ensinar o que é inteligência artificial, o que é Big Data e o que é Machine Learning em 60 segundos. 60 segundos? Calma aí, vamos marcar aí. Então vamos lá. Essa eu quero ver, cara. Todo dia, meu copo de água começa nessa posição. E todo dia eu pego esse copo e coloco nessa outra posição. Amanhã, quando eu acordar, o copo vai estar aqui de novo. Eu vou pegar o copo e vou colocar nessa outra posição. No outro dia, eu vou acordar, o copo vai estar aqui. Vou pegar de novo o copo e vou colocar nessa posição. Essa mesa tem um sensor, que ela consegue saber onde eu coloco o copo. Quem sou eu, Tony Ventura, e onde eu coloco esse copo. Todo dia eu vou colocando o copo aqui. E estatisticamente falando, vai para um banco de dados que todo dia, já passaram 100 dias, e 100% das vezes o Tony pegou o copo daqui e colocou aqui. Então a máquina vai tomar uma decisão por mim. O Tony, que é meu dono, eu não quero que ele tenha esforço e trabalho. Eu, máquina, vou pegar esse copo e quando ele acordar, o copo já vai estar aqui desse lado. Isso é inteligência artificial. A máquina tomando a decisão por você, baseado nos dados que o sensor captou aqui da mesa. Que ele tá vendo que eu tô pegando, e estatisticamente, 100% das vezes, o copo em outro lugar. Beleza? Só que aí eu acordo um dia e falo, não quero mais o copo aqui, eu quero o copo aqui agora, na frente, ó. E aí todo dia o copo acorda aqui e eu vou colocando ele na frente. Todo dia eu vou mudando aqui. E aí quando baixa 100% das vezes, estava aqui, agora está 90% das vezes aqui, 80%. Quando baixa de 50% das vezes que o copo estava nessa posição, ou seja, coloquei mais vezes o copo aqui do que ele estava aqui, a máquina começa a tomar uma nova decisão por mim. Fala, agora eu sei que o Tony gosta do copo aqui, eu vou colocar o copo aqui para ele. E chama Machine Learning. Ela viu que mais de 50% das vezes agora eu coloco o copo em outra posição. E a máquina mudou a decisão sem me perguntar.
e coloco o copo aqui, porque estatisticamente eu prefiro colocar o copo aqui na frente. Então, Big Data, inteligência artificial, a máquina tomando decisão, e Machine Learning, a máquina mudando sozinha, baseado nas estatísticas de quantas vezes eu coloco o copo em outro lugar. Show, muito bom. Deu pra entender? Fantástico, muito bom. Fantástico. E aí, como que o pessoal pode te encontrar? Você é um palestrante, você é consultor, como que você vem trabalhando, como o pessoal te encontra? Talvez pelo site, conta um pouco, fala aí pra gente poder encerrar, por Tem o favor. tonyventura.com.br com Y, Tá aqui já o site. palestrantedeinovação.com.br, tonyventura.co, que é um site em inglês para palestras fora do Brasil. Tem a comunidade Growth Hackers Ferramentas no Facebook, maior comunidade de growth do Brasil. Site agora lançando o site melhorferramenta.com.br para as pessoas conhecerem as melhores ferramentas da internet e comprarem por lá com descontos e tudo mais, selecionados por mim. A rede social Tony Ventura Tecnologia em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, cada rede social tem um propósito diferente no mundo da tecnologia. Grupo Metaverso Premium, que é um grupo pago, depois vocês podem me perguntar, eu passo para vocês o link, para você falar só de metaverso com especialistas de metaverso. Grupo Casa Inteligente também, grupo de WhatsApp pago, que eu coloquei vários especialistas de diversas áreas para você montar a sua casa inteligente diferente, não é que a casa inteligente só com Alexa e tal, casa inteligente mesmo, diferente, além do básico, tá? Para você criar ideias novas e tal. Então tem muitos canais, e no YouTube, youtube.com/Tony Ventura. É isso. Legal. Obrigado, cara. Tony. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É um prazer. Espero que a gente seja o pontapé inicial aí de várias iniciativas. Espero que o pessoal tenha gostado. Se precisar, entre em contato com ele para a gente desenvolver coisas aí e falar ainda mais sobre esse assunto fascinante. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Tony. Obrigado Tchau. mesmo. Valeu, tchau, tchau.